A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração a Ti, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas. Para Jesus. Abra sua Bíblia, Gênesis 8, olha o que está escrito aqui, começando essa leitura. Diga comigo: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Enquanto durar a terra, plantio, enquanto durar a terra não vai cessar isso, plantio e colheita. Tudo que você planta é o que você colhe. E quando não estamos felizes com as colheitas que temos feito, devemos olhar para as semeaduras que temos realizado. Esse é um ponto importante. Se não estou feliz, eu preciso estar atento com aquilo que eu tenho plantado, e se eu quero colher mais, então, se eu quero colher mais, se eu quero fazer melhores colheitas e maiores, então eu preciso entender que essa lei, enquanto existir frio, calor, verão, inverno, dia e noite, enquanto durar a terra, a lei da semeadura, ela prevalece. Eu começo essa leitura assim, e hoje eu vou mostrar uma coisa importante para você. O maior prejuízo das pessoas é ignorar a palavra, é dizer assim: essa palavra é séria, mas não tão séria assim para ser cumprida à risca. Esse é o grande erro das pessoas. Esse é o grande problema. Não, a palavra de Deus é séria, coisa séria, mas ela não é tão séria assim para que a gente leve tudo com muita seriedade, radicaliza tudo. Obediência radical, resultado radical. Diga comigo: obediência radical, colheitas radicais. É nós que escolhemos. Obediência radical, resultados radicais. Obediência superficial, resultados superficiais, e olhe lá. Então a obediência radical, ela traz recompensa radical. Existe uma lei que o Senhor não pula, é a lei da recompensa. Então o que nós vamos meditar hoje, o que nós vamos meditar? Que seja para a bênção, seja para a maldição, ela se cumpre. De uma forma ou de outra a palavra se cumpre. Então nós precisamos aprender a crer nela como uma autoridade, nós precisamos aprender a crer nela e conduzir nossa vida à luz do que está escrito na palavra. Pode passar. Gálatas 6:7, diga comigo: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, o que está escrito? Isso também vai colher. Por isso que nós trabalhamos, continuamente. Você pode prestar atenção que o maior trabalho da igreja, o foco maior da igreja não é mudança, não é te enriquecer. Enriquecer vai ser consequência da sua obediência. É uma mudança interna. Se você não sofrer essa mudança interna, nada vai mudar externamente. O maior foco da igreja é essa mudança interna. Se você não sofrer nenhuma mudança interna, quero dizer que você vai esquentar o banco aí e nada vai acontecer na sua vida. Não, bispo, não fala isso para mim não, eu preciso. Não, é verdade, eu tenho que te falar isso. Porque tudo que eu não quero é que você perca o seu tempo aí dentro, aí sentado. Essa é uma realidade. Tudo que nós almejamos, a obra de Deus começa primeiro dentro de nós. Se Deus não puder mudar dentro, Deus não vai mudar fora. Até porque não há um propósito. Não, o propósito de Deus não é mudar somente fora, te encher de bênçãos e riquezas e depois te mandar para o inferno. Isso não está certo, né? Não estaria certo, não seria justo. Não é verdade? Sim ou não? Então, as mudanças começa interna. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Em tudo e em todas as áreas. Por isso que nós temos que trabalhar para sermos justos, trabalhar para que o espírito de
do Senhor Jesus esteja em nós, porque infelizmente nós chegamos à igreja com uma deformidade muito grande, uma deformidade de personalidade, com deformidade de caráter, de temperamento, com uma educação completamente deformada, com conceitos completamente deformados, e por isso essa reunião se chama a reunião da renovação da mente. Com base no quê? Com base em Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas diga comigo, transformai-vos. Pensa nessa palavra mais uma vez, diga comigo, transformai. Ninguém vai te transformar, você vai buscar essa transformação. Ninguém vai mudá-lo, você vai buscar essa transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E tenha dentro de você sempre um senso de justiça muito grande. Tenha dentro de você sempre um senso de justiça, sempre busque tirar conclusões acerca do que você vê, do que você sabe, não do que você ouve. Eu estava ainda conversando ali com o seu Francisco. Você levanta sua mão, seu Francisco. O seu Francisco estava contando para mim o seguinte, que ele gosta muito de evangelizar, né? O seu Francisco não mora aqui, o seu Francisco mora na cidade de Ribeirão, e de 2 a 3 vezes por semana ele está na igreja, viaja de Ribeirão aqui. Todas as vezes que você achar que a igreja é longe, ou que você está cansado, lembre-se que o seu Francisco vem de Ribeirão para participar dos cultos. Domingo ele está aqui, segunda ele estava aqui, quarta hoje ele está aqui. Então todas as vezes que você achar que está distante, que você está cansado, lembre-se que tem alguém, e há pessoas que estão viajando distâncias enormes para buscar a Deus. Mas não é isso que eu quero dizer, está aqui um bom exemplo. Mas o seu Francisco, ele estava contando para mim que ele foi evangelizar uma pessoa e perguntaram para ele que de igreja que ele é. Aí ele diz que igreja que ele é. Aí a pessoa diz assim, Deus me livre, não vou na igreja dessa mulher nunca. Por que você não vai? Por quê? Porque essa mulher saiu fugida daqui com um homem. Você vê que coisa desgraçada? Isso é para prejudicar a vida das pessoas. Aí o seu Francisco, graças a Deus, quando ele não está aqui, ele está em São Paulo. Quando ele não está aqui, ele está em São Paulo, lá com a bispa. Aliás, ele estava indo mais lá do que aqui. Ele viajava para São Paulo para estar lá participando dos cultos. E ele conhece muito bem, ele conhece a família da bispa, ele conhece o marido da bispa, ele conhece a rotina da bispa, porque ele estava lá continuamente. Então, isso não entrou porque ele conhece a rotina, ele vê. Ele ainda disse que você não sabe o que você está falando, eu estou continuamente junto com eles lá, estou lá, tá o marido, os filhos, eu vejo toda a correria, toda a ocupação. Mas se ele não conhecesse, a pessoa teria comprado a ideia. É verdade ou não é? Mas sabe o que está falando, saiu daqui fugido com o homem. Poxa vida. Diga comigo, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu conheço muita gente que se uniu com outras pessoas para falar o que não deve, e colheu exatamente aquilo que estava falando do outro. Conheço muitos, inclusive em relação à própria igreja. Muitas pessoas que se uniram para um propósito errado, se uniram para fuxico, para difamar, para caluniar, para atacar, colheu das próprias pessoas que se uniram. Porque você já prestou atenção que às vezes as pessoas elas não se dão bem, uma está pouco se lixando para a outra, mas quando é para uma coisa errada elas ficam unidinhas? Já prestou atenção? Há uma união incrível, há uma união maravilhosa, coisa de assim, impressionante. Com Jesus foi assim também, viu? Com Jesus foi assim também. Não pense você que não foi, com Jesus foi exatamente assim. As autoridades que estavam pouco se lixando na disputa de poder, mas para crucificar Jesus ficaram amigos. Todo mundo ficou amigo, se uniu. Amém? Então, por isso muitas pessoas, nós precisamos ter um senso de justiça dentro de nós precisamos saber o que nós queremos colher. Se o outro errou, a semana passada alguém disse que quer vir na igreja, porque eu estava num lugar, e aí uma pessoa, ela estava muito alterada em relação a outra pessoa, com supostamente o que a outra pessoa falou dela, e eu cheguei,
E eu cheguei e eu ouvi aquilo e eu disse: deixa eu dizer uma coisa a você, quem não erra? Quem não falha? Todo mundo falha, todo mundo, não tem ninguém perfeito. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender que ela comete erros, ela comete falhas, assim como eu cometo meus erros, cometo as minhas falhas. Quem não erra? Nós não podemos sair atacando, crucificando as pessoas por causa do erro das pessoas. O que eu quero colher? A Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado, diga comigo, os pacificadores. O que é um pacificador? O que é um pacificador? Ao contrário de pacificador, o que é? Como? Fermentador? Pacificador, fermentador. Então, se bem-aventurados são os pacificadores, ao contrário disso, os fermentadores, o que vai sobrar para eles? O que é também ao contrário de bem-aventurado? Então vigia, porque é o que eu estou dizendo, muitas pessoas perdem seu tempo dentro da igreja, muitas pessoas perdem literalmente o seu tempo dentro da igreja, porque a palavra não entra, as pessoas agem como ímpios. Não tem pessoas que a gente olha aí e você olha, essa pessoa não frequenta a igreja, ela não conhece a palavra como muitos cristãos conhecem, mas essa pessoa, você olha assim, puxa vida, que pessoa maravilhosa, que exemplo, que postura. É verdade ou não é? Que pessoa maravilhosa. Tem pessoas que a gente até brinca, né? Fala assim: não, você já é evangélico e não sabe, né? Você já é um convertido e não sabe. Você já só está faltando realmente aquela decisão, e que são pessoas maravilhosas. Mas, ao contrário, tem pessoas que não saem de dentro de igrejas. E está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Então, nós precisamos estar atentos quem somos, porque a colheita vem. A colheita vem e vem muito certo. Vamos lá. Diga comigo, palavra da semana passada, diga comigo: generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vamos lá. Mas momentos antes, quando Deus fez a promessa da terra de Canaã, terra prometida, a primeira cidade a ser conquistada seria uma cidade considerada uma cidade inconquistável, uma cidade chamada Jericó, que era uma cidade fortaleza, muros de 9 metros de altura por 6 de largura, mais alto que essa igreja e mais largo do que esse pilar, até aqui aproximadamente, a largura dos muros, era considerada inconquistável. O Senhor deu a direção, mostrou o que fazer, como eles fariam, e eles conquistariam aquilo que era inconquistável, aquilo que até então nunca ninguém havia penetrado. Mas o conselho veio: mas fiquem longe das coisas consagradas, diga comigo, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. O Senhor deixou bem claro, foi bem objetivo: olha, cuidado, vocês vão entrar, vocês vão tomar posse, vocês vão conquistar, mas cuidado, não toque, não tomem posse, não peguem, não toquem as coisas consagradas para a destruição, porque se vocês fizerem isso, vocês vão trazer destruição a vocês. Amém? Esse é onde eu quis chegar. Às vezes tem pessoas que dizem assim: não é bem assim, o famoso bem assim, é o conhecido bem assim. Você sabia que esse é o conhecido bem assim?
Você já falou isso? Você tem na sua casa quem fala isso? Isso não é bem assim. Só os resultados dizem se é bem assim ou não é bem assim. Muitas vezes o Senhor vem orientando, cuidado com as coisas consagradas. São coisas consagradas para a destruição. Isso não serve mais, não traga para a vida de vocês. Aqui tinha duas situações. Eram coisas consagradas, uma parte era consagrada à destruição, outra parte era consagrada aos tesouros do Senhor. Coisas que eram consagradas, que eram coisas de idolatria, deveriam ser consagradas à destruição, e o ouro e a prata seriam consagrados ao Senhor, ao templo do Senhor. Aí um cidadão que estava bem orientado, um homem inteligente, um homem de graduação elevada, chamado Acã, ele usou o termo não é bem assim. Ele foi e se apossou de coisas consagradas, se apossou de uma capa babilônica e se apossou de ouro e de prata e levou para a sua casa e trouxe desgraça para a sua vida, trouxe desgraça para a sua família, destruição pela sua família. Vamos lá, vamos ler. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, diga comigo, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, diga comigo, escondeu-as e colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Sabe por que está assim? Eles conquistaram Jericó, que era considerada uma cidade inconquistável. Conquistaram facilmente, venceram facilmente. Quando foram para a próxima cidade, a cidade se chamava Ai, era pequenininha, fácil de ser conquistada, perto de Jericó. O que era conquistar Ai? Não era nada. Tanto é que eles subestimaram e disseram assim: não, nem canse os soldados, pega aí uns 2.000, 3.000 homens só e vão para a guerra, é fácil, está no papo. Perderam, foram derrotados, e muitos homens foram mortos. E quando Josué estava prostrado, o Senhor disse isso a ele: por que vocês estão assim? Por que está aí prostrado se lamentando? Tem pecado no meio de vocês? Israel pecou, tocou coisas consagradas, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores, diga comigo, porque se tornaram merecedores da destruição. Sabe o que é isso aqui, gente? É isso que nós falamos. Acho que não é bem assim. O resultado vai falar. Nós temos esse direito. O Senhor não disse: eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição, você escolhe? Sim ou não? Não é isso que ele disse? É nós que escolhemos. É a nossa fé que é o que eu disse ainda no domingo. A nossa fé que determina onde nós vamos, onde nós não vamos, aonde nós vamos colocar as mãos, aonde nós não vamos colocar as mãos, o que nós vamos tocar, o que nós não vamos tocar, o que nós vamos ouvir, onde nós não vamos colocar os nossos olhos, o que nós não vamos permitir que entre nos nossos ouvidos, o que nós não vamos tocar com as nossas mãos. É a nossa fé que determina isso, ou a ausência dela. É a nossa fé. Eles, o Acã, ele achou que passaria, ele achou que não teria nenhum problema, e que isso, o Senhor falou, mas não é bem assim. E sabe por que é bem assim? Você sabe por que é bem assim? Você está vendo o que nós estamos vendo todos os dias na televisão? Você está vendo ou não? Todos os dias essa vergonha que está, essa situação toda que nós estamos vendo, cumprimento da palavra, porque pode passar pela lei dos homens, mas não vão passar pela lei de Deus. O erro, a impunidade, as coisas erradas, pode até escapar, por um tempo, vai chegar um momento que não, o Senhor coloca um basta, e isso é para que haja temor. A gente realmente não deve temer aos homens, mas deve temer a Deus.
Nós devemos temer a Deus. Não é os homens que nós devemos temer. Nós devemos temer a Deus, a sua palavra. Então, sempre nós pensamos, eu tenho comigo uma palavra incrível, né? Que num erro que Davi cometeu, o Senhor disse assim, é mais ou menos assim, desculpa a expressão, deixa eu falar numa expressão popular. Você era um merda, você era um porcaria, você não era nada, eu te tirei lá da pastagem, do meio dos currais, fiz de você um rei abençoado, um rei poderoso, eu te dei tudo que você jamais imaginou, e se não tivesse sido o suficiente, se você me pedisse, eu teria te dado mais. Por que você foi cometer esse erro? E agora não vai passar impune, Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Deus o amava? O amava, só que Deus corrigiu. Tratou duro e a colheita foi pesada. Eu fiz de você, você não era nada, você não saiu, eu peguei você lá no meio da pastagem, você era um pastorzinho de ovelhas, era um merdinha, rapaz, olha o que eu fiz de você um grande rei. Se você tivesse me pedido mais, eu teria te dado mais. Grave essa palavra, repita ela comigo, se você tivesse me pedido mais. Claro, não é só pedir, né? Não é só pedir pelas razões e motivações certas, fazer da maneira certa. Senhor, o Senhor pode me colocar numa posição mais elevada, o Senhor pode me levar além, o Senhor pode confiar mais. É isso, buscando a Deus. Se você tivesse me pedido mais, eu teria te dado mais, você não precisava ter feito o que fez, você não precisava ter cometido o erro que cometeu. Isso serve para nós não precisamos errar, nós podemos buscar em Deus. Você sabia que muitas vezes nós agimos igual algumas crianças? Talvez alguns de vocês já viveram isso, ou vocês quando criança já passaram por isso. Às vezes teu pai, você foi criado num lar de uma boa estrutura, você é uma família que tem uma boa estrutura, e às vezes no momento de surto, a criança vai e tira o que é do outro, e você como pai, você fala, rapaz, você não precisava ter feito isso, se você tivesse me pedido, eu tinha te dado 10 desse. Não é verdade? Lembra esse exemplo ou não? Já passou por isso ou não? Não, bispo, nunca passei, mas já viu esse exemplo ou não? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, já viu esse exemplo? É um exemplo corriqueiro, um exemplo simples. Olha, se você tivesse me pedido, eu tinha te dado 10 desses, você não precisava ter pegado do outro, rapaz. Você não precisa disso, rapaz. É mais ou menos como Deus faz conosco. Você não precisa disso, você não precisa errar, você não precisa fazer coisa errada, você não precisa, pede a mim que eu faça a você, eu te dou. Mas muitas vezes, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram, diga comigo, merecedores. Diga comigo, as nossas atitudes nos tornam merecedores da bênção ou da correção. São as nossas atitudes. Ou somos merecedores de uma boa colheita, ou merecedores de uma péssima colheita. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Tira, ou não vou estar com vocês. Isso não é diferente hoje não, viu? É a mesma coisa. Não muda nada. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade. Estou passando para uma outra referência, tá? Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó, a preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Lá em 1 Reis 16, diga comigo, durante o reinado de Reiel, de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho. Abirão instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo.
Segub, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado. Diga comigo, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Eu faço uma pergunta a você. Na leitura anterior, Acã foi orientado do que não deveria ser feito? Foi ou não foi? Mas fez? Fez. Consciente? Consciente. Não é que não sabia o que não podia fazer, o que não devia fazer, sabia e fez consciente. Aqui, quando Jericó foi destruído, o Senhor lançou uma palavra através de Josué, que aconteceria isto, ele que reconstruísse Jericó. Mas como o tempo passou, né, tem gente que diz assim, isso é uma coisa muito antiga, isso já passou tantos reis por aqui. Durante o seu reinado, rei El de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, como Josué disse que aconteceria. Abirão instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segub, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué. Eu faço uma pergunta: ele sabia o que não era para ser feito? Sim ou não? Foi orientado que não deveria fazer isso? Sim ou não? Fez consciente? Sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou tentando mostrar? Não é que a gente não sabe o que não deve fazer, a gente faz consciente. E mais, grave algo que eu sempre digo aqui em cima do altar: ainda que ninguém falasse para você o que é errado, o Espírito Santo se comunica ao teu espírito. O Espírito Santo fala à sua consciência, fala aos seus ouvidos, fala ao seu coração. Ainda que nenhum homem chegasse e dissesse assim: você está errado, não faça isso, isso está errado. Ninguém falasse, Deus vai falar com você, a sua consciência. Amém? Por isso que muitos, talvez isso é uma coisa que muito pouca gente sabe, muitos serão julgados pela sua consciência. Muitos serão julgados pela sua consciência. Tem gente que vai falar assim: eu não sabia, não, eu não tinha esse conhecimento. O Senhor analisa a sua consciência e Ele diz: você sabia. Não servem palavras para mim, o que serve para mim é a sua consciência. Eu me comuniquei à sua consciência, eu falei com teu espírito. Amém? Por isso que nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos ignorar. Eu sempre digo uma coisa importante: não brigue com Deus por causa de porcarias. Nós podemos ter, você pode ter tido um 2016 horrível, terrível, e chega 2017 ser glorioso. A Bíblia fala que em um ano, um homem chamado Isaac, ele colheu em um ano 100 vezes mais do que plantou. Ele ficou rico em um ano, mas certamente até então não tinha sido assim. Então você pode ter tido um ano muito difícil, só que se Deus olhar para você e se agradar da sua perseverança, fidelidade, honestidade, sinceridade, pode chegar o ano que vem e você viver e colher o que você nunca na sua vida colheu, nunca viveu, nunca desfrutou, nunca imaginou viver. Amém? Por isso que nós precisamos, realmente a nossa fé, ela tem que ser uma fé madura, uma fé que confia em Deus, na bondade de Deus, na grandeza de Deus, na palavra de Deus. Esses dois homens foram orientados, não foi por falta de orientação, eles foram orientados, mas é o famoso não é bem assim.
como está cheio do famoso não é bem assim hoje. Vamos lá. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, diga comigo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto, diga comigo, mediante a minha palavra. Você vê que Deus mandou que Elias, um homem de Deus, para tratar com Acabe, pela desobediência de Acabe, o Senhor mandou que Elias lançasse essas palavras. E quando Elias disse, juro pelo nome do Senhor, é o famoso em nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. A partir daquele momento não choveu mais. Mais de 3 anos sem cair uma gota d'água. Mais de 3 anos sem cair uma gota d'água. E quando voltou a chover? Quando o mesmo homem voltou a orar. É forte isso ou não é? Sim ou não? Olha o poder que Deus dá a nós. Olha o poder que Deus dá. Você ora, o que sai da tua boca, conforme a palavra, a minha palavra, conforme a palavra do homem de Deus. 3 anos não choveu. Quando o homem de Deus voltou a orar e profetizou, perseverou ali, determinando que voltasse a chover, voltou a chover abundantemente, conforme a palavra do homem de Deus. Amém? Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Estou passando várias referências, tá? Não estou seguindo uma ordem. A leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos, para quê? Para o alimentarem. Diga comigo, você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Olha que coisa linda, olha que coisa linda, que coisa impressionante. Elias, porque Elias havia realizado essa oração, queriam matá-lo, né? E ele ficou um tempo no deserto, ali pela determinação e orientação do Senhor, e o Senhor deu ordem, ele beberia a água do riacho e usaria corvos para alimentá-lo, corvos que trazia alimento, trazia carne a ele. É por isso que eu sempre digo uma coisa importante, né? Nós precisamos estar atentos a uma coisa importante. Às vezes esse tempo que foi um tempo que ele esteve ali, Deus usou corvos para alimentá-lo. Corvo é carnívoro, usou corvos para levar o alimento. Então, uma coisa importante, né? Não, corvo eu não quero. Não, eu não quero que o senhor use corvo. Foi corvo que Deus usou, da maneira que Ele quis. Às vezes a gente tem muito isso, né? Deus quer mandar o socorro, a pessoa fala assim, eu não quero, desse jeito eu não quero, mas é o socorro que Deus está mandando. Então seja grato e fica quieto e aceite o socorro. Não importa como Ele está mandando, se é o socorro, se é a provisão que Ele está mandando, seja corvo, seja pombo, seja urubu, seja lá o que for, é Deus que está mandando. Então fica quieto e aceita, e ainda agradeça a Deus. Isso não é para a vida toda, é a provisão, é o socorro que Ele está mandando. Amém? Não, através do fulano eu não quero. Talvez é o corvo que Deus está mandando. Aceita e agradeça a Deus. Entendeu? Tem coisas que é assim que funciona. Deus nos testa até nisso. Ele poderia dizer assim, não, corvo eu não quero não. Deixa eu ver se o senhor ajoita aí um pássaro melhor, porque corvo eu não quero. Não, é o corvo que vai. É o corvo que vai levar, e cabe a você aceitar e ainda ser grato. Amém? Vamos lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam, que refeição, pão e carne,
de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Forte isso, né? Forte isso. Olha como é que Deus, quando a pessoa está em obediência a Deus, Deus cuida, né? E cuida de uma forma incrível. Corvo levava pão e água, cedo e à tarde, as 2 refeições, bem feita. Deus cuidando. Chegou o tempo que era para seguir. Vamos lá. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho. Diga comigo: para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Diga comigo: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi, diga comigo, e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, diga em voz alta por favor, conforme a palavra do Senhor proferida por quem? Pelo homem de Deus. Pelo homem de Deus. Eu disse uma coisa domingo que eu vou repetir aqui. Eu sou útil na sua vida até o dia que você me ouvir. O dia que você não me ouvir mais, não tem por que você estar aqui e não tenho mais utilidade alguma na sua vida. Não tenho utilidade alguma na sua vida. Se você for capaz de ouvir o que eu falo com você, o que eu te oriento, você pode ter certeza que você vai colher e vai colher tudo aquilo que Deus colocou na minha boca para proferir como bênção à sua vida. O dia que você disser: eu não creio, não acredito nisso, não vou fazer nada disso, não tem utilidade, a minha palavra, a minha pessoa, eu como homem de Deus não tenho utilidade alguma na sua vida, porque eu posso ser útil e ser um canal de bênção na sua vida se você for capaz de ouvir o que sai da minha boca, a orientação que o Espírito Santo coloca em mim para trazer a você. Essa mulher, ela viveu um milagre extraordinário. Se você prestou atenção na leitura, essa mulher estava numa situação caótica, terrível, que ela ia fazer um pouquinho, ia fazer um bolinho para ela e o filho para comer e depois aguardar o quê? A morte. Ela ia aguardar a morte. Olha a situação que ela estava, olha a situação de miséria, olha a situação lamentável que ela estava. Deus enviou o homem de Deus até lá, mas Deus enviou o homem de Deus para dar a oportunidade a essa mulher de usar a fé dela. Ela seria um canal de bênção na vida daquele homem, mas se ela ouvisse a palavra do homem de Deus,
então ela viveria um milagre extraordinário. Quando ele pediu água e ela saiu para buscar a água, ele disse assim: não, agora por favor traga um pouquinho, um pedaço de bolo para mim, traz primeiro para mim. Quando ela disse da dificuldade dela, eu não tenho, eu só tenho um pouquinho, que eu vou fazer ali a minha última refeição, vou fazer para mim e para o meu filho, e depois nós vamos aguardar a morte. Ele falou: não tenha medo, não tenha medo, você vai fazer, mas faça primeiro para mim. E eu vou dizer a você, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, e enquanto não voltar a chover, a senhora será suprida. Pois a farinha da vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, diga comigo, conforme a palavra do Senhor proferida por quem? Por Elias, o homem de Deus. Nós vemos, gente, aonde está o grande problema na vida das pessoas, é justamente, seja para desobediência, para bênção ou para maldição. Muitas vezes as pessoas não conseguem levar a sério ou com a devida seriedade a palavra. Às vezes quando o Senhor diz: não faça isso, não toque nisso, não cometa esse erro, não tenha essa atitude, porque você vai trazer desgraça para a sua vida, vai trazer maldição para a sua vida. A pessoa diz: não, acho que não é bem assim, não é dessa maneira, e infelizmente ela colhe na pele, ela vê pelos resultados. O céu fecha, a chuva não desce, se não desce a chuva não há prosperidade, se não há prosperidade é necessidade, é vergonha, é humilhação, são necessidades. Outras vezes a palavra vem como bênção: faça isso, porque você vai viver um grande milagre, você vai ter uma grande experiência, você vai viver algo sobrenatural. Você pode estar vivendo um momento terrível, mas o poder de Deus vai se manifestar na tua vida e você vai ter uma experiência como nunca teve. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Por que essa mulher viveu essa experiência incrível? Porque ela estava a última refeição ali a fazer e depois aguardar a morte, e ela foi suprida enquanto não voltou a chover, ela teve prosperidade, ela teve abundância. Por quê? Porque ela confiou na palavra do Senhor, trazida através do homem de Deus. Você não pode perder seu tempo dentro da igreja, como eu não perco o meu dentro da igreja. Você não pode perder o seu tempo dentro da igreja: eu vou para ouvir um sermão. Não, eu vou para receber uma direção. Eu vou para assistir um culto. Não, não assista culto, vai para o cinema assistir filme, que é melhor. Eu vou para receber uma direção. Eu vou para ouvir Deus falar comigo. Porque se você vier para a igreja como você vai para o cinema, nada vai mudar na sua vida. Você não vem assistir um culto, você vem receber uma direção. E se você não for capaz de entender, ouvir a palavra e seguir a direção que Deus está te dando, você não vai viver o que você almeja viver, o que Deus tem para você, as coisas gloriosas que Deus tem na sua vida. Nós somos medidos por Deus. Desde domingo eu estou colocando aquele breve testemunho da bispa, onde ela diz que o sucesso dela, as vitórias dela, começou ali, primeiro quando ela ia para a igreja empurrando o carrinho de nenê. Depois ela prosperou e comprou uma bicicleta Ceci, e ela usava aquela bicicleta Ceci com um filho amarrado na frente, um filho como é que chama o negócio lá? Canguru. Um filho no canguru e o outro amarrado numa fralda na garupa. E correndo debaixo de sol, horas debaixo de chuva, correndo para ir buscar a Deus e sedenta em ouvir o que os homens de Deus tinham a orientá-la.
porque dizia, faça isso, ela fazia, faça aquilo, ela fazia, porque queria vencer. Ela diz, ali começou meu sucesso, ali, naquela Ceci, naquela bicicletinha, começou minha vitória, as minhas vitórias. Amém? As nossas vitórias começam na medida que estamos hoje. As suas vitórias começam agora, na medida que você está, na sua capacidade de ouvir, de acatar e colocar em prática agora, nessa medida, nessa proporção. Aqui começa a obra grande, a obra linda que Deus, ela diz ainda, o que ela disse? Ela disse, as escolhas daquela mulher, naquela bicicletinha, me trouxe aqui. Ninguém começa grande, gente, ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno, e o próprio Deus estabelece essa ordem. Ele diz, diga comigo, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ninguém começa grande, todos começam pequeno, e Deus vai nos observando na medida em que estamos. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. A nossa capacidade de levar a sério, de obedecer, de acatar a palavra, seja como advertência, ou seja como bênção, é que faz a diferença. Não faça isso, não faço. Cuidado com a maldição, não traga para dentro da tua casa, não levo. Faça isso que você vai ser abençoado. Eu faço. Ah, mas parece louco. Não, eu faço. Amém? Bênção, aqui está. Eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Você escolhe. A bênção se obedecer, a maldição se não obedecer. A escolha é nossa. Nós fazemos as escolhas. O nosso nível de comprometimento, a nossa fé, o que a nossa fé determinar. Nós vamos escolher de acordo com a nossa fé. Nós não vamos escolher nada mais, nada menos do que de acordo com a nossa fé. Por isso que nós temos que estar atentos à nossa fé. É a nossa fé que não vai nos levar, ou a ausência dela que vai fazer com que a gente retroceda. É a nossa fé. Quem entendeu a mensagem? Aqui está um exemplo, nós levamos palavras de advertência, pessoas que não levaram a sério, mesmo Deus falando, escolheram fazer. Como aqueles que escolhem obedecer. Isso é com cada um. Agora, que o espírito da obediência esteja em nós. Que Deus olhe para nós e diga, ô meu servo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Amém? Fique em pé, por favor.